A paz e a graça do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos. Nesta noite, eu quero compartilhar com você uma mensagem que está escrito no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amados e queridos irmãos, nesta noite, esta palavra vai nos trazer o que? A confiança, a fé. Aonde está a tua fé? Pois neste mesmo livro de Mateus, perdoe-me, neste capítulo 8, vai se falar que o Senhor Jesus, ele estava ali pregoando a sua palavra, e chegou um centurião, pedindo a ele para que curasse, que fosse à sua casa para curar seu servo que estava enfermo. E Jesus disse para ele que ele iria. A multidão não entendeu. E ele disse para o Senhor Jesus que ele não era digno que o Senhor entrasse na sua casa. E a palavra vai relatando que o Senhor disse que não viu tamanha fé em Jerusalém igual daquele homem. Aquele homem que não fazia parte do povo de Deus. E hoje, amados e queridos, diante da circunstância, diante das coisas que estão acontecendo no mundo, muitas vezes no seu lar, muitas vezes no lar do seu vizinho ou da sua parentela. E você? Qual atitude tem tomado? Você tem tido fé? Você tem crido que a palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta? Ou você não tem exercitado esta fé, este poder a qual o Senhor Jesus, ele já lhe deu, para que em nome dele você orasse, crendo, com fé, e faria coisas iguais ou maiores, mas no nome de Jesus Cristo. Mas, diante de toda essa circunstância, você tem olhado, você tem valorizado, você tem engrandecido a circunstância, o que está acontecendo diante dos teus olhos ou diante do mundo? Ou você tem valorizado o seu Deus? Pois ele diz para mim e para você: maior é o que está contigo, maior é o que habita em vós do que o que está no mundo. Você tem crido nisso? Você tem exercitado? Pois ele diz que o quê? Que a palavra dele é poder. E ele diz para o quê? Para mim e para você, para nós nos revestirmos, para que assim seja cheio de poder e autoridade, para que através do quê? Do vaso que somos nós, e o Espírito Santo, ele venha nos usar, no abrir da nossa boca, saia a palavra do Senhor Jesus, com poder, com autoridade. Amados e queridos irmãos, nós podemos ver que o quê? Diante também, naquele dia, o povo de Deus estava atormentado sobre aquele gigante. Mas as Escrituras Sagradas vai nos revelar que havia um jovem que tinha comunhão, que tinha confiança, que acreditava em Deus. E ele não foi no seu nome, mas ele foi no nome do nosso Deus vivo. E ali foi derrotado aquele gigante. Por quê? Porque aqueles homens eram homens que estavam habilitados com guerra, homens que estavam habilitados a ter vitórias,
mas diante da face dele, ele engrandeceu aquela situação e diminuiu o Deus. Mas as Escrituras dizem que Davi era o quê? Um jovem ruivo que não tinha experiência nas lutas, nas batalhas de guerras, mas o Senhor tinha preparado. E a confiança dele não estava na sua mão. A confiança dele não estava em armaduras, não estava em armas, mas estava no Deus vivo, no Senhor dos Exércitos. E ali que Davi vai nesse nome. Então a vitória foi decretada para o povo de Deus. As Escrituras Sagradas também vai nos chamar a atenção no livro de Daniel, quando houve aquele relatório que não se podia fazer nenhuma oração a outros deuses, porque eles trataram outros deuses, mas Daniel, ele confiava no seu Deus. Daniel sabia quem era Deus, o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Então ele se prostrou. Ele não olhou a circunstância e ele se mostrou visto para que todos vissem. E ali diz a palavra que ali ele foi preso. Ele foi lançado naquela cova de leão. Mas ele continuou crendo. E Deus deu o livramento. Deus deu a vitória. Nesse mesmo livro de Daniel fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. A população estava diante de um homem que era atormentador. A morte estava explícita, mas eles não aceitaram. Eles reconheceram que maior é o que estava com ele do que o que estava mostrando o mundo ali fora. Então ele disse que se o Deus dele não salvasse, mas ele não se curvava a estátua, nem aos deuses, não adorava ao rei. E Deus deu a vitória a ele. Hoje, amados, diante de todo este problema, qual tem sido a tua fé? A tua fé tem sido só de lábios? Como disse Isaías naquele dia, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Em outras palavras, quem confiou na palavra? E o Senhor disse, esse povo só me honra de lábios. Pois, amado, se somente honrar de lábios, se somente pronunciar de lábios, mas não for de todo o seu coração, ou duvidando, nada acontecerá. Mas se você confiar em Deus, se você clamar de todo o seu coração, creia somente que a vitória, que o milagre, que a cura, que a salvação, que a restauração acontecerá. Pois aquele homem, ele disse somente para o Senhor, que bastava somente uma palavra do nosso Senhor, que ele cria que o servo dele seria curado. Estava curado. E você tem crido quando você ora para que aquela vida seja curada no nome de Jesus Cristo? Que acontece? Você tem esta fé? Pois Jesus disse também para aquelas irmãs, se crê, verá a glória de Deus, a manifestação de Deus. E Deus está procurando vasos para que manifeste a glória dele diante desta nação. E este vaso é você. Então não temas, não duvide, mas somente exerça o comando que Deus te deu. No livro lá de Reis vai falar que quando Deus diz para o profeta, para que ele fosse, que tinha uma viúva que ia sustentar, quando ali ele anunciou aquela palavra, e aquela mulher disse que não tinha nada, somente um pouquinho de farinha, um punhado de farinha.
e um pouco de azeite. Estava catando aqueles cavacos, lenhas, que era para fazer um bolo para ela e para o filho, e morrer. Mas ele disse, não, faz primeiro para mim, depois para ti, depois para teu filho, que a farinha não cessará, que o azeite da botija não terminará. E aquela mulher, quando ela creu naquela palavra, o que aconteceu? Quando ela fez primeiro para o homem de Deus que ali falou, multiplicou. A farinha não parou até o tempo normal. O azeite não parou. E eles foram sustentados durante todo aquele tempo. Aonde havia escassez, aonde havia morte, aonde havia tristeza. Mas, para aqueles que confiam em Deus, a vida, a salvação, a libertação. A palavra também do Senhor vai dizer que aquela mulher chega diante de Eliseu e diz que o esposo dela era profeta, era servo do Senhor, mas ele tinha deixado dívidas. E ali, os credores queriam levar os seus filhos. E E Eliseu perguntou a ela, o que é que eu faço? E aí ele pergunta, o que é que tu tens? Ela diz, não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E ele diz para ela, vai, pega os teus filhos, pega vasilhas emprestadas, fecha a tua porta e derrama. Quando tinha vasilha, havia derramamento de azeite. Depois que terminou, parou. E ela vai e procura o homem de Deus. E diz, tua serva já fez, aqui está. Ele pega tudo, vende, paga a dívida ao credor. E o resto fica para sustento teu e da tua família. Bastou somente uma palavra, 2 palavras. Amados, muitas vezes queremos orar o dia todo, 2, 3, 7 horas de relógio. Mas, neste dia o Senhor diz, basta uma palavra e o milagre acontecerá. Tome posse, creia somente, e você verá a glória de Deus. E você será o veículo para a manifestação da glória de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos.